Hi, guys! Olá, meus amores! Tudo bem? Aqui é Cira Reis, sua English Teacher, ou também a sua Classroom Influencer. Já viram? Já viram? Eu estou evoluindo na profissão, gente. Não sou qualquer coisa mais, não. Agora é Classroom Influencer. Então, gente, essa semana é semana de revisão dos pronomes. A gente já começou a fazer as revisões, né, dentro de sala de aula e passamos aqui para as nossas atividades aqui no Google Classroom. Hoje nós vamos ver, hoje nessa semana, né, nós vamos ver a revisão dos possessive pronouns e possessive adjectives. Vamos rever a diferença entre eles, tá? Lembrando que para fazer atividade é de uso obrigatório você colocar o e-mail, tá? O e-mail não é de preferência da Secretaria de Educação, não, gente. Tem que ser da Secretaria de Educação para que você possa usar este momento na internet, na plataforma, gratuitamente. Se você acessar a sala de aula, o Google Classroom, a plataforma do Eduque em Casa, sem ser com seu e-mail institucional, você consome dados da sua internet. Mas se você entrar com o estudante cdf.gov.br, você não consome dados da sua internet, porque quem vai pagar essa sua entrada será o GDF. Então, de todas as formas, é muito importante que você acesse com o seu e-mail lá do GDF, tá? Então, vou colocar um nome aqui, Jurubeba, tá? Aí você vai colocar o seu número, que eu não sei qual é, @estudante cdf.gov.br. E aí você coloca o seu nome aqui, para eu saber quem é, Juru. Vai colocar aí nas opções qual é a sua turma. Aqui eu tenho um vídeo, tá, desse professor que ele fala sobre os possessive adjectives. Se na hora de que você for fazer a atividade, se achar necessidade, você assista para poder fazer. Então, nós temos aqui os possessive adjectives funcionam como adjetivos na frase e sempre estão acompanhados por um substantivo. Então, vocês podem relacionar aí. Você tem o subject pronoun, que é o sujeito, fica I. O possessivo fica my, meu. You, você. Your, seu. He, ele. His, dele. She, ela. Her, dela. It, ele ou ela, para animais, coisas, objetos, fenômenos da natureza ou horas. A gente já reviu isso. Fica its. We, nós. Our, nosso. You, né, no plural, vocês. Your, seus, suas, né? They, eles ou elas. Their, no plural, fica deles ou delas. Ok? E aí, nós temos aqui os possessive adjectives e agora os possessive pronouns. Os possessive pronouns, eles funcionam como substantivo, substituindo-os na frase. Eles substituem o substantivo, tá, gente? Geralmente, eles aparecem no final da oração, diferentemente dos pronomes adjetivos, que é junto com a coisa possuída, né? Não são seguidos por nenhuma palavra. Observe a tabela, a diferença de lugar e função dos pronomes. Então, aqui nós já temos mine, vai ficar mine. Então, my shirt is green, minha camiseta é verde. The shirt is mine. A camiseta é minha. Your book is new, o seu livro é novo. The book is yours, o livro é seu. Her dog is small, the dog is her. Its bone is old,
E aí nós não vamos ter um possessivo relativo a isso. Our bird is noisy. Ours vai ficar the bird is ours. Your house is big. The house is yours. Their car is slow. O carro deles é lento. The car is theirs. O carro é deles. Então, aqui, muito fácil, na hora de fazer a alternativa, você vai ver o que você acha que é, qual é a resposta. Então, entre my e mine. Entre my e mine, você vai ver a opção. Se for no início da frase, né, junto com o substantivo, tem mais chances de ser o my. Agora, se for no final da frase, se ele for substituir o substantivo, então pode ser o mine, ok? Agora, escolher aqui entre your e yours. Então, é a mesma coisa. Your a gente usa junto com o substantivo. Yours a gente usa quando a gente substitui o substantivo. Temos aqui entre their e theirs. Mesma coisa. They a gente vai usar junto com o substantivo, geralmente no início da frase. E their a gente vai usar no fim da frase, porque ele substitui a coisa possuída. A diferença entre her e hers, tá? Dele ou deles e ours. Ok? Então, é isso aí. Passamos para o seguinte. O seguinte aqui a gente vai ter a tradução. E olha só. My, your, his, her, its, our, your, theirs. É a mesma tradução de mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. A mesma tradução, meus amores, tá? Vai ter diferença em inglês. Em português não tem. E aí você assinale a alternativa correta, tá? Aí você vai vendo aí, você vê qual é. Você vai lendo as alternativas e envia para mim, tá bom? Submeter e pronto. Continuando com nossa revisão pronominal. Os reflexive pronouns, meus amores. Então, vocês vão no próximo formulário também fazer a mesma coisa, colocar e-mail, nome, turma. E tem aqui uma aula da Teacher Bittencourt, que ela é muito boa falando sobre os reflexive pronouns, caso vocês sintam alguma dúvida na hora de fazer o exercício. Mas os reflexive pronouns são utilizados para representar quando uma ação reflete sobre o próprio sujeito. Eles são marcados pelo uso da terminação self, quando estiver no singular, ou selves, quando o sujeito estiver no plural. Portanto, estes pronomes fazem concordância com o número do sujeito. Por se tratar de ação reflexiva, os pronomes reflexivos aparecem logo após o verbo nas frases. Então, aquele lance, né, meus amores? Eu falo em português. Eu me cortei. A pessoa que cometeu a ação fui eu. E a pessoa também que sofreu a ação fui eu também. Então, o selves, são esses tipos de falas na frase, para dar a entender no qual você comete uma ação contra você mesmo. Então, nós temos aqui, justamente por concordarem com o sujeito, cada pronome pessoal, o personal pronoun, possui um pronome reflexivo próprio. Conheça quais são eles a seguir. Então, a gente tem aqui I, myself, o correspondente é myself. Então, I sometimes talk to myself. Quem, né, gente? Quem nunca falou consigo mesmo, né? Que atire a primeira pedra. You, singular, fica yourself. Do you ever ask yourself this question? Você já se fez essa pergunta? E tem o you, plural.
Quando for you plural, vai ser yourselves, tá? Então, please, take good care of yourselves. Então, por favor, né? Tomem conta de vocês. He vai ficar himself. She vai ficar herself. It vai ficar itself. We, ourselves, plural, ficou selves. They, themselves, plural, ok? E os pronomes reflexivos são usados, eles têm umas funçõezinhas aí, que eu separei no exercício, tá? Então, esse exercício número 1 vem falando da função reflexiva, né? E aí, vocês vão fazer a atividade empregando o uso reflexivo. Os pronomes reflexivos são empregados para dar a ideia de que o sujeito realizou a ação para ou sobre si mesmo. E aí, vem os exemplos ali que vocês vão ler. E aí, vocês vão assinalar a atividade. Coloquei a traduçãozinha, né, para você não ficar assim tão desorientado e fazer. Então, aí você aperta o seguinte. E ele foi, meus amores. Aí, a segunda atividade é para falar outra função, que é a função enfática, que serve para dar ênfase ao fato de o próprio sujeito ter realizado algo. E aí, vem uns exemplos aqui que você vai ver. E aí, você coloca aqui qual pronome que você acha que é na frase, tá? Lembrando que tem aí a tradução para você não ficar tão desorientado. E por último, tem a função idiomática. A função idiomática é a combinação do by mais o pronome reflexivo. Exemplo, by myself, by herself, by themselves. O que significa isso? Ele cria um significado de sozinho, tá? Então, no estilo, eu sozinha fiz o bolo. Então, I made the cake by myself. Ok? Nesse sentido. E aí, de acordo com os sujeitos, você vai assinalando as suas respostas. Ok? É isso, muito fácil, muito simples. E aí, você vai e coloca aqui, submeter e tá pronta a atividade. Então é isso, meus amores. Essa semana foi uma revisão dos pronomes possessivos. Semana que vem a gente vai começar a ver os pronomes interrogativos, tá? Porque sem os pronomes interrogativos não tem como a gente começar a nossa interpretação de texto. Então, a gente vai começar a ver os pronomes interrogativos na semana que vem, para a gente realmente engatar no conteúdo, se Deus quiser, esse ano, né, meus amores? Se Deus quiser, agora vai. Agora vai não, agora tem que ir. Então é isso. Bye bye, people. See you.